Então, muitas vezes, pessoas que você fala assim, são tímidas. Ah, eu sou tímido, eu não gosto de falar em público. Não, é porque você se ama tanto que você morre de medo de ser criticado. Seu ego é tão grande Falhar. que você não aceita não Crítica. ser perfeito. Não aceita crítica, entendeu? Então, é interessante a gente ver esses dois lados, né? Tem o cara que é espalhafatoso, o narcisista, é o narcisista mais retraído ali. Agora, eles sempre são mestres da manipulação, né? Tem a história daquela mãe narcisista também, que ela quer a atenção total 100% da filha. E aí você vê aquelas filhas que a vida inteira a missão dela é cuidar da mãe. Porque a mãe, sem falar isso abertamente, nunca deixou ela ter relacionamento com ninguém. Porque ela não queria perder a filha, ela quer que a filha fique perto. E aí você vê, a mãe ama mais a si mesma do que a filha. Porque seria um motivo de alegria para a mãe ver a filha casando, constituindo família. Mas a mãe se ama tanto que ela não admite perder a filha ou que a filha seja feliz, a não ser que essa felicidade venha por meio dela. Caramba. Se vier de outra pessoa, ela já não aceita. Então, são coisas assim que às vezes a gente não vai dizer que você vai conseguir curar alguém disso, porque muita gente vai dizer, cara, psicopata é impossível você resolver a vida do cara. Narcisista também praticamente você não vai conseguir resolver isso. Apesar de que geralmente a psicopatia é uma questão mais orgânica, o cara nasce assim. Ou então ele sofreu algum tipo de pancada na cabeça ou algum tipo de infecção que danificou a parte do cérebro relacionada à emoção. Já o narcisista não, o narcisista geralmente tem a ver com a educação na infância. Porque às vezes ou a criança passou por muito trauma, ou os pais colocavam no pedestal, você é o melhor do mundo, você é maravilhoso, aí eles crescem nesse surto psicótico que eu sou o melhor de todos. Mas às vezes são abusos físicos, abusos morais, abusos sexuais, que fazem a pessoa achar que é um lixo, e aí para ela tentar vencer isso, ela começa a falar, não sou lixo não, eu sou o melhor de todos, como um mecanismo de defesa, né? Então tem o narcisista que se torna assim porque foi muito paparicado pelo pai e pela mãe, e tem o narcisista que se torna como tal, porque está tentando esconder o trauma, né? Então, geralmente tem essas origens na infância. Então, é muito interessante. Outro dia eu estava vendo um médico famoso lá nos Estados Unidos, Dr. Phil, e ele tem até um programa interessante que é Fill the Gap, né? Que os americanos falam, preencha as lacunas, né? E aí o nome dele é Phil, só que com PH, né? Aí ele tem um programa Fill in the Gap. Nesse programa ele estava falando, cara, muitas vezes a gente identifica que alguém é narcisista e a gente quer curar a pessoa ou tirar a pessoa disso. Ele fala, cara, é uma missão praticamente impossível. Então, o importante é você saber lidar com isso, entender como é que isso funciona. Aí o Dr. Phil. Ele fazia participação em algum talk show, não sei se ele aparece sempre na televisão lá, né? Cara famoso, tem muito seguidor lá nos Estados Unidos. Então ele deu um depoimento bem interessante, né? Fez uma palestra bem legal sobre esse assunto. E isso, às vezes, ele diz também que isso vira um peso para quem convive com o narcisista. Porque você pensa assim, poxa, se eu descobrir que ele tem esse tipo de transtorno, eu devo ajudá-lo a sair disso. Ele fala, cara, é muito difícil você conseguir tirar uma pessoa desse estado. Ele fala que alguns transtornos psicológicos, como fobias, por exemplo, traumas, a chance de solução é razoável. Você consegue resolver fobias e traumas. Agora, tirar a pessoa de um transtorno narcisista é complicado. Então, muitas vezes, muita gente fica se culpando, né? Pô, eu poderia ter feito mais, eu poderia ajudar mais. Ele fala, cara, não tem muito o que fazer. Como no caso dessa mãe. Essa mãe que não quer que a filha case, não quer que a filha seja feliz, quer que a filha fique ali debaixo do domínio dela, geralmente é um modus operandi ali psicológico que não tem muita solução, não. E aí, o que acontece? Se ela chega para a mãe e fala, mãe, passei no vestibular, vou ter que me mudar lá para Minas Gerais. A mãe começa a se vitimizar. Você não me ama, você não liga para mim, você vai estudar lá longe, tem tanta universidade aqui perto, você sempre me coloca em último lugar, ninguém me entende, né? Então é um negócio extremamente desagradável, né, de lidar com isso. Então, tem essas duas posturas. Quando eles se sentem ameaçados, ou eles ficam melindrosos ali, ficam se vitimizando, ou eles ficam também extremamente agressivos, né? Que é o caso do marido lá que a mulher descobre conversinha no celular. Aí o cara fica extremamente agressivo, né? E ele começa a fazer um negócio chamado gaslighting. Você já ouviu falar nisso? Já. E gaslighting tem a ver com uma peça de teatro com esse nome,
que é a história de um marido que ele traía a mulher. É sempre essa história, né? O cara trai a mulher descobre, ele fala, você tá louca, você tá inventando coisa, você é ciumento, você é doente. E aí ele começa a convencer o outro que o outro é louco, né? Isso é o gaslighting. E existem até estratégias de manipulação, de operação psicológica que vão nesse sentido, né? Existem alguns relatos de pessoas ali que eram denunciantes do governo americano, que os agentes da CIA, lá, os agentes secretos, entravam na casa das pessoas e trocavam os quadros de lugar dentro da casa. Pra deixar a pessoa louca? Louca, cara. Fala, pô, esse quadro não tava ali? Entendeu? Coisa mínima, né? Muda coisas mínimas na mobília. Sei. Também troca uma cadeira. Nossa, fala, pô, acho cara, que eu ia ficar louco. Não é não? Pô, eu deixei isso aqui, como que... Isso é uma espécie de gaslighting, só que em vez de ser verbal, é através do não verbal. É uma tortura também, né? Convencer a pessoa que você tá louco. E aí, Vilela, aí já entra toda uma outra conversa que é interessante pra caramba, que é a psiquiatria se transformando num instrumento de controle. Né? A loucura, ou você reputar alguém como louco, uma forma de silenciamento de alguém que está falando coisas indesejadas por algum grupo. Isso vem desde lá dos estudos de Michel Foucault, com o nascimento da clínica, a história da loucura, ele mostrava isso. Porque muitas vezes a medicina, ou a ciência da época, pegava quem era da resistência contra o poder e reputava como louco e encarcerava no manicômio, como uma maneira de tirar de cena aquele que está atrapalhando o status quo, né? Então tem isso também. O gaslight é uma espécie de gaslight, só que com um laudo psiquiátrico fajuto. Porque o cara vai lá e assina e fala, pô, você é louco, você precisa sair do convívio da sociedade. É uma forma de assassinato de reputação também, de silenciamento, né? Porque, vamos supor, uma pessoa está falando muitas coisas que estão confrontando os poderosos, eles dão um jeito de levar a pessoa a um estresse extremo ali, até que a pessoa dá um escândalo no meio da rua, ou toma uma atitude que é filmada, aí fala lá, esse cara que está criticando a gente é louco, entendeu? Então a voz, a palavra fica descredenciada, né? Isso é interessante também dentro dessas estratégias de manipulação. Então, assim, isso é muito útil a gente estudar isso, porque serve tanto para um relacionamento, você está se relacionando com uma pessoa, não só com uma pessoa, né, namorado, marido, esposa, mas com pai e mãe também, tio, primo. Total. Tem muito psicopata na família também, como é 6% da sociedade, né, de psicopata e 3% de narcisista, estatisticamente a gente esbarra com narcisista dentro de casa também. Então é muito útil estudar isso, tanto para o convívio, mas também para você identificar a manipulação na mídia, a manipulação na política, né, para a gente ficar meio que blindado nisso. No relacionamento, então, o narcisista, ele no começo, ele idealiza ali a pessoa, ele olha para a namorada ali, ou para o marido, né, ou para o namorado, como o melhor do mundo e tal, mas daqui a pouco ele começa a já falar, pô, você não é tão especial assim, eu achava que você... Aí ele vai começando a destruir a pessoa para ter o controle. Ah, tá. E aí ele vai fazendo com a pessoa aquilo que é o modus operandi dele, que a vida dele só faz sentido quando alguém está elogiando ele. Então a alegria às vezes fica vinculada a... Você terceiriza a sua alegria. A sua fonte de alegria vira o outro. Você não consegue ser feliz consigo mesmo ali e se amar, né? Não, porque, Vilela, existe até biblicamente aquela ideia, né? Ame ao próximo assim como a si mesmo. Porque Jesus está... O que ele está dizendo? Cara, se você não amar a si mesmo, você não vai conseguir amar o próximo. Não é um amor no sentido eu sou o melhor de todos, cara, eu também sou filho de Deus aí, né? Também não sou zero à esquerda. Então, o narcisista, muitas vezes, ele tira esse amor próprio da pessoa e faz com que a pessoa só consiga se sentir útil e amada na presença desse narcisista dominador. Então, isso tem destruído famílias e relacionamentos há tanto tempo. E conhecer isso pode blindar você de entrar nesse jogo destruidor.